O que esperar desse capítulo, né? Que o anterior foi explicação do jogo, né? Tá aquela, tudo pode acontecer, segundo o roteiro do Gege Akutami. Vamos? É hora do seu react semanal do mangá Jujutsu Kaisen. Dessa vez no capítulo 159. Vamos lá, que eu tô empolgado. Olha, a justiça criminal do Japão tem uma taxa de condenação de 99,9%. Isso o Gege Akutami pegou de um contexto verídico. Fiquei curioso agora. Bom a gente pesquisar, né? Capítulo 159, julgamento. Eita, o jogador! Olha, gente! Eu tinha um gato. Continue. Um policial me chamou de repente. E logo tinham 2 e depois 3. Eu pensei que se eu fosse preso, o meu gato morreria. Como onde eu moro não permitem animais, eu era o único que sabia do meu gato. Em março de 2016, na prefeitura Iwate, cidade de Morioka, houve um incidente em que 2 pessoas, uma garota e a mãe dela, foram encontradas mortas a facadas na casa delas. O promotor do distrito Morioka acusou Oe Keita, um homem que vivia por perto, sob a suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? A história até a prisão foi assim. Oe fugiu durante o interrogatório do policial de patrulha e depois de seguir ele até a sua casa, o policial descobriu uma faca suja de sangue. Ele foi preso na hora. Em um teste de DNA que foi feito depois, foi descoberto que o sangue da faca coincidia com o DNA das vítimas. Mas até aí, né? Alguém pode ter implantado a prova na casa dele. Oe permaneceu insistente sobre a sua inocência e em relação à faca que serviu como evidência. Eu peguei ela. Ela não é minha. Isso é ridículo. Quer dizer, ele se recusou a responder o interrogatório porque ele se sentia culpado, não é? Não, foi porque ele tinha um conhecido que usava drogas. Isso já tinha feito ele passar por um julgamento injusto antes. Isso o traumatizou. Mesmo assim, ele disse que pegou uma faca cheia de sangue. Por quê? Aparentemente, ele tinha a intenção de entregar para a polícia depois. Depois? Pois é. Tudo que ele disse soa muito irracional. Mas a história do Oe, eu estou começando a pensar que ele está dizendo a verdade depois de ver a organização sem fins lucrativos em que ele vive e mora. Organização sem fins lucrativos. As atividades principais dela incluem prover abrigo e ajudar os idosos a viverem de forma independente. Oe trabalha lá como cuidador, mas ele não estava recebendo nenhum pagamento. Tudo que ele tinha era um dinheiro em forma de subsídio e provisões em forma de bentôs e ingredientes de comida. Apesar de tudo isso, ele era forçado a pagar 50 mil ienes por mês de aluguel. Que horrível! 50 mil ienes é o quê? 2 mil reais? Só para vocês terem como parâmetro. Uns dois pau. Eu ouvi também que uma grande quantidade de pessoas lá tem antecedentes criminais. E o motivo pelo qual ele não pôde entregar a arma como evidência. Nós não podemos... Não, isso é o Oe agora. Nós não podemos chamar eles, porque os carros de polícia e as ambulâncias iriam incomodar os vizinhos. Porque tem antecedentes criminais, né? Porque, pelo amor de Deus, tem alguém morrendo. Não vou chamar a ambulância não, porque pode incomodar a vizinhança. Peraí, meu irmão. Mas é porque a galera tem antecedentes criminais, né? Então podem se assustar, né? Então ele vive nesse gueto, vamos dizer assim, né? Aquela organização é bem sombria, né? Sim, é um tom tão sombrio que chega a parecer obscura. Nós já estivemos tendo um aumento de organizações sem fins lucrativos duvidosas desde que os fundos de reconstrução do terremoto passaram a circular no nordeste do Japão. Eu não ficaria surpreso se
a arma realmente só estivesse jogada no chão de algum lugar, tem uma grande chance de que o Oe seja inocente. Ou ela ter sido implantada, né, na casa dele. Tem tanta gente suspeita nesse lugar, né, com antecedentes criminais. Enfim. Primeiro vamos procurar informações nos registros da organização, declarações fiscais e histórico de todos os membros. Eu vou questionar o Oe o quanto eu puder para pegar o máximo de informações possíveis. Então, Shimizu, eu quero que você avance com essa investigação. Bem prudente, né? Eu esqueci o nome desse jogador. Mas enfim, bem prudente o que ele tá querendo fazer. Procurar informações nos registros da organização, declarações fiscais, histórico de todos os membros, questionar o Oe e cruzar esses dados, né? É muito o Ace Attorney, né, que a gente tava jogando. Você não tá me pedindo muita coisa assim de repente? Você também pode tomar conta de um gato. Um advogado de defesa tem muita coisa a fazer mesmo tendo um salário baixo. A opinião pública é que os réus são sempre culpados. E se for um caso de latrocínio, não existe chances de suspender a sentença e ele pode até receber a pena de morte. Fazer isso não passa de uma perda de tempo. Pelo amor, Higuruma é o nome dele aí, ó. Pelo amor, Higuruma-san, por que você aceitou um caso assim? Não faz mal às vezes. Eu vou me enferrujar se eu só pegar casos fáceis. Não é só às vezes. Você tá pensando alto. Engraçado, né? Que tem um não é só às vezes no balãozinho de pensamento e ela gritando, né? Tá. Parece que o Higuruma-kan não mudou. Deve ser difícil ter um chefe que não está interessado em dinheiro. Eu não tô dizendo que ele tem que gerir uma cafeteria por fora, como você faz, Takagi-san. Você disse que ele não mudou. O Higuruma-san sempre foi assim? Acho que não. Talvez ele tenha ficado pior? Quando ele trabalhava comigo, ele era responsável por ferimentos de conduções perigosas. Mas especificamente, casos de condução embriagada. O réu tinha 19 anos e ele foi pressionado pelas pessoas do trabalho dele a dirigir sob o efeito do álcool. Mas todas as pessoas envolvidas colaboraram na história deles e ele não pôde arrumar o dinheiro para resolver isso sem o tribunal. E ele também não conseguiu a suspensão condicional da pena. Mentiroso! Você me disse que eu seria inocentado! Você só disse pra ele que você iria tentar suspender a pena dele e não disse nada sobre inocentá-lo. Mas você aprendeu a sua lição, certo? É melhor você parar de fazer defesa criminal de casos impossíveis, como esse. Salvar os fracos é honroso e tudo mais, mas nós advogados ficamos limitados sem o entendimento do tribunal e do promotor. Não tem por que continuar só pra ganhar rancor gratuito do seu cliente. Eles foram marginalizados, tanto mentalmente quanto financeiramente. Eu não posso culpá-los por descontarem as suas raivas em mim. Como você está lidando com isso mentalmente, Higuruma-kan? Nossa, velho, o cara tá na exaustão, né? Sentença. O réu é inocente. Aí tem um zum. Nós ganhamos mesmo. Ainda não acabou. Eles vão interpor recurso logo em seguida. É o caso atual, né? Do dono do gatinho. Julgado inocente. A família em luto apela por um novo julgamento. É apelar por recurso, né? Músculo Sensei. Julgamento desigual. A galera tweetando, ó. Rede do ódio. Julgamento desigual. Desde que você tenha dinheiro, até um assassino pode ser absolvido. Quando será que eles subornaram? O judiciário tá morto, o promotor é inútil. Sentença inocente é suspeito. Ex-juiz afirma, foi suborno. Artigo sobre as declarações do advogado corrupto. Tá. Os objetos roubados não foram encontrados no seu quarto. Teve uma pessoa que desapareceu da organização sem fins lucrativos logo depois do crime. E você foi encontrado nas câmeras de segurança de uma loja de conveniência durante a hora que foi estimada do crime, de acordo com a perícia dos corpos. Esses foram os fatores decisivos. Que bom que você não é daqueles que fazem a sua própria comida.
Que aí ele foi na lojinha de conveniência, né? Higuruma Sensei, muito obrigado. Não me chame de Sensei. E não se precipite, nós ainda temos o segundo julgamento. Eu me esforcei bastante também. Não é disso que eu tô falando. Obrigado por acreditar em mim. Julgamento do recurso, segundo julgamento. Condenação, vida na prisão, prisão perpétua. Carai. Ao contrário do advogado que tem um orçamento limitado e os recursos humanos, os promotores do distrito só têm que usar mais pessoas e dinheiro dos impostos para encontrar as evidências. Tá tudo bem, é assim que funciona. Mas nesse segundo julgamento, o lado dos promotores não apresentou nenhuma evidência nova. Ao invés disso, eles simplesmente fizeram uma alegação absurda do ônus da prova, dizendo que não tem motivo para suspeitar da pessoa que desapareceu do crime. A sentença absolutória foi anulada. Mas ele não estava na loja de conveniência, pô. Segundo o horário da morte, por conta da perícia dos corpos. Mas conseguir um terceiro julgamento pela Suprema Corte não é fácil. As apelações quase nunca chegam até eles. Chega até a ser difícil fazer eles ouvirem o caso. Desde o começo, esse julgamento tinha uma conclusão inevitável de uma condenação. Nossa, bicho. O olhar, né, desse Oe pro Higuruma. Por que você está me olhando com aqueles olhos? Como você está lidando com isso mentalmente, Higuruma-kun? Eu não me considero um salvador dos oprimidos. Sempre foi da minha natureza ser incapaz de ignorar algo que eu sinto que é errado. Aquela parte de mim nunca foi corrigida. A deusa da justiça se cega para a igualdade perante a lei. E as pessoas são capazes de ignorar qualquer coisa se for para salvarem a própria pele. Enquanto isso, para evitar de soltar as mãos de quem pede a minha ajuda, mesmo se ninguém mais fizer isso, eu quero manter os meus olhos abertos. Se houver quaisquer objeções a esse acordão... Acordão é uma sentença proferida pelo Tribunal de Segunda Instância. Se houver quaisquer objeções a esse acordão, por favor, submetam uma petição dentro de 15 dias, incluindo hoje. Oxê. Higuruma-san? Voltem, todos vocês. Oxi, bicho. Ele com martelinho? Carai. Nós vamos fazer um novo julgamento. Jogador da migração à extinção. Jogo do abate. Higuruma Hiromi. Meu Deus, velho. E ó, lembrando que ele tá com 100 pontos. Ele pode até criar uma nova regra. E ele deve ter conseguido 100 pontos matando uma galera que tá aí. Velho, se ele tem 100 pontos e os 100 pontos foram adquiridos por conta desse incidente aí, ele matou... Deve ter matado apenas humanos. E humano vale 1 ponto. Será que ele matou 100 pessoas, gente?